Oi, crianças! Aula de Geografia, livros na mão, páginas 50 e 51. Vamos iniciar aqui, ó, a unidade 3. Então, vamos olhar essa paisagem. Vou olhar aqui no meu e vocês olhem aí no de vocês, tá bom? O que a gente consegue ver aqui nessa paisagem? É uma paisagem litorânea, igual aqui onde a gente mora, que tem praias, né? Nós moramos no litoral paulista. A gente tem aqui muitos meios de transportes. A gente tem helicóptero, barco, temos carros, temos também elementos naturais. A gente tem a água, a gente tem o sol, a gente tem aqui os coqueiros, que são elementos naturais. Nós temos também uma ciclovia, temos um agente de trânsito e temos também construções. Temos casas, temos aqui avenidas, né? Que são essas ruas onde os carros estão passando. E temos aqui duas perguntas na página 51. A primeira é quais os elementos que a gente está vendo. A gente já falou quais são os elementos que a gente viu aqui nessa paisagem. A segunda é, na imagem, há alguma pessoa conversando com alguém que não aparece nessa imagem? Vocês conseguiram ver? Qual é? E o que ela está fazendo? Como ela está? Então aqui na imagem, se vocês perceberem, ó, a gente tem uma moça que ela está falando ao telefone. Então ela não está falando com ninguém que está nesta imagem. Ela está falando com alguém que está no telefone. Bom, vamos lá. Em seguida, a gente vai falar sobre ir e vir. Então, a gente vai ver aqui na página 52 o que é o trânsito. O que é o trânsito? Quando a gente fala a palavra trânsito, como que a gente sabe aonde que é trânsito, por exemplo? Como a gente sabe isso? É quando a gente vê um movimento de carros e pedestres. Então, todo movimento de carros indo para lá, indo para cá, e pedestres andando nas ruas, atravessando as ruas, a gente chama isso de trânsito. A gente tem aqui uma atividade bem legal para a gente fazer, só que só na sala de aula que dá para a gente fazer essa atividade. Então, vamos fazer assim, marquem aqui em cima, do lado da data, um X. Porque quando a gente voltar, que logo a gente vai voltar, nós vamos fazer essa atividade do trânsito. Olha que legal! Tem crianças que estão vestidas de carro, tem crianças que estão sendo os pedestres, tem aqui uma criança que está segurando as cores do semáforo, tem criança aqui que está sendo o agente de trânsito. E aí a gente vai fazer essa atividade para poder responder as questões. Então marquem um X aí na folha de vocês para a gente não esquecer de fazer essa atividade quando a gente voltar, tá bom, crianças? Em seguida, eu coloquei a página 53 bem grande para vocês visualizarem. Nós vamos falar sobre os tipos de ruas. Então aqui a gente está falando que todos os dias, quando a gente desloca de um lugar para o outro, a gente passa pelas ruas, né? Por alguns caminhos que a gente chama de rua. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as ruas. A gente tem algumas ruas que são de pedras. Esse é um tipo de calçamento comum nas ruas antigas. Antigamente, as ruas eram assim, todas de pedra. Temos aqui, na segunda imagem, algumas ruas que não têm calçamento, que elas são feitas de terra batida ou de barro. Então essa aqui também parece ser uma rua antiga, a gente só consegue ver essas ruas geralmente no interior, onde ainda não tem calçamento. Depois a gente tem aqui, ó, umas ruas com asfalto, que ela é toda coberta de asfalto para facilitar a circulação dos veículos. Fica mais fácil para o veículo circular. E tem também um caminho que a gente chama de calçada. Aqui a gente tem uma calçada bem larga, mas aqui na nossa cidade as calçadas são um pouquinho mais estreitas, né? Mas essa aqui a gente consegue ver que ela é uma calçada bem larga, não deixa também de ser um caminho. Então, para seguir aqui os caminhos, eu vou
sugerir para vocês, vou mandar na folhinha uma atividade onde vocês vão pesquisar as ruas da nossa cidade, como elas eram e como elas estão agora. A gente viu aqui nessa imagem que as ruas antigas elas eram de pedras. A gente ainda tem algumas ruas que são de pedras. Lá no centro de Santos, a gente tem ruas bem antigas que ainda continuam com as pedras no chão. Mas a maioria, hoje em dia, são de asfalto, para facilitar os veículos passarem, para não trepidar tanto e não balançar tanto. Eles começaram a fazer as ruas agora de asfalto. Então, vocês vão pesquisar as ruas da nossa cidade, da cidade de São Vicente, como elas eram e como elas estão agora. Vocês vão colar essa imagem na folhinha que a tia tá mandando. Ok, crianças? Um beijo e boa atividade!